Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Vamos iniciar mais um momento na presença de Deus. Abra o seu coração e permita que o Senhor fale com você agora. Que a presença dele alcance a sua vida, acalme seus pensamentos, renove sua esperança e fortaleça sua fé para enfrentar este dia com paz e confiança. Vamos continuar juntos essa corrente de oração e fé, levando a palavra de Deus a muitos corações. E nos comentários, escreva: Deus cuida do meu lar. Há algo mais doloroso do que ver a própria família dividida? A ferida mais silenciosa do que aquela que nasce dentro de casa, onde deveria haver abrigo, mas existem palavras duras, afastamentos e corações fechados? Muitos carregam no íntimo a tristeza de um relacionamento quebrado, de um filho distante, de irmãos que não se falam, de pais e filhos que já não conseguem se compreender. E em meio a essa dor, surge a pergunta que ecoa na alma: Senhor, é possível restaurar o que parece perdido? Hoje nos colocamos diante de Deus com esse clamor, não com acusações, não com orgulho, mas com humildade. Porque a família não nasceu da vontade humana, ela nasceu no coração do próprio Criador. Desde o princípio, quando o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida, e depois fez a mulher como auxiliadora idônea, revelou-se o propósito divino de comunhão, unidade e amor. A família foi estabelecida como lugar de aliança. Pai eterno e misericordioso, Deus de gerações, nós nos aproximamos da Tua presença, reconhecendo que somente Tu podes fortalecer os laços que se enfraqueceram. Tu conheces cada história, cada mágoa escondida, cada silêncio prolongado. Hoje elevamos nossos pensamentos a Ti, buscando cura para nossos lares. Para compreender o valor da restauração familiar, voltemos nossos olhos para a história de José e seus irmãos, registrada no livro de Gênesis. Era uma época em que o povo de Israel ainda estava no início de sua formação como nação. Jacó, também chamado Israel, tinha 12 filhos. Entre eles, José se destacava, não apenas por ser filho de sua velhice, mas pelos sonhos que Deus lhe concedera. Sonhos nos quais seus irmãos se inclinavam diante dele. Em vez de alegria, aqueles sonhos despertaram inveja. O ambiente familiar tornou-se pesado. O favoritismo de Jacó alimentava ressentimentos. O coração dos irmãos endureceu. A tensão cresceu até o dia em que, no campo, longe dos olhos do pai, decidiram se livrar de José. Primeiro o lançaram em uma cisterna vazia. Depois o venderam como escravo a mercadores que seguiam para o Egito. E para encobrir o pecado, mancharam sua túnica com sangue e enganaram o próprio pai. Ali estava o problema. Uma família marcada por ciúme, mentira e traição. O lar que deveria ser espaço de proteção tornou-se cenário de ruptura. Jacó chorou inconsolável, acreditando que seu filho estava morto. Os irmãos carregaram culpa e silêncio por anos. José foi arrancado de sua terra e levado a uma realidade desconhecida. Mas a narrativa bíblica nos mostra que mesmo quando a família falha, Deus não abandona o propósito. No Egito, José enfrentou provações. Serviu na casa de Potifar, foi acusado injustamente, lançado na prisão. Ainda assim, a Escritura afirma repetidas vezes que o Senhor era com ele. O sofrimento não anulou a promessa. Anos se passaram. Faraó teve sonhos perturbadores e José, chamado da prisão, interpretou-os com sabedoria dada por Deus. Foi elevado à posição de governador do Egito. Aquele que fora rejeitado tornou-se instrumento de salvação em tempo de fome. Então chegou o momento decisivo. A fome atingiu também Canaã, e os irmãos de José desceram ao Egito em busca de alimento. Eles se prostraram diante do governador, sem reconhecer que estavam diante do próprio irmão. O problema do passado reaparecia, mas agora havia oportunidade para a solução.
José poderia ter escolhido vingança, poderia ter usado seu poder para retribuir o mal recebido. No entanto, após provar o arrependimento deles e ver o coração transformado, revelou sua identidade. Chorou, abraçou-os, declarou palavras que ecoam como chave de restauração. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Ali, o que parecia irremediável foi restaurado. A família se reuniu novamente. Jacó foi conduzido ao Egito. O perdão substituiu a culpa. A reconciliação venceu o ódio. Deus transformou uma história de divisão em testemunho de graça. Essa narrativa não é apenas memória antiga, é espelho para nossos dias. Quantas famílias vivem como aquela de Jacó, marcadas por falhas humanas? Há pais que erraram, filhos que se afastaram, palavras que feriram profundamente. O inimigo trabalha para ampliar o problema, para convencer que não há solução. Mas a história de José revela que o Senhor é especialista em restaurar relacionamentos quebrados. A solução começa quando alguém decide romper o ciclo de amargura. José escolheu perdoar. O perdão não apaga o passado, mas impede que ele continue governando o presente. Jesus ensinou que devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso não é fraqueza, é libertação. Talvez você espere que o outro mude primeiro. Talvez aguarde um pedido de desculpas que nunca veio. Contudo, a palavra nos orienta a buscar a paz com todos, naquilo que depender de nós. Fortalecer os laços da família começa com um coração disposto a agir segundo o amor de Deus. O salmista declara que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união não significa ausência de diferenças, mas presença de graça. Laços familiares se fortalecem quando há oração conjunta, quando há escuta sincera, quando há humildade para reconhecer erros. Há também momentos de silêncio divino em que oramos pela restauração e não vemos mudança imediata. Assim como José passou anos distante de sua família, pode haver períodos de espera, mas o silêncio de Deus nunca é abandono. Ele trabalha nos bastidores, moldando circunstâncias e corações. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses que devemos nos revestir de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos mutuamente. Sobre tudo isso, o amor, que é o vínculo da perfeição. Esse vínculo é o que sustenta a família quando tudo parece frágil. Hoje, talvez o problema seja a falta de diálogo. A solução pode começar com uma palavra mansa. Talvez haja distância física. A solução pode iniciar com uma mensagem sincera. Talvez existam mágoas profundas. A solução pode nascer em uma oração silenciosa, pedindo a Deus que trate primeiro o próprio coração. Fortalecer os laços familiares não é ignorar erros, mas permitir que a graça seja maior que eles. Não é fingir que não houve dor, mas decidir que o amor terá a palavra final. Deus não apenas restaurou a família de Jacó, ele transformou aquela linhagem na origem do povo que traria ao mundo o Messias. Se o Senhor foi capaz de usar uma família imperfeita para cumprir um plano eterno, também pode usar a sua. Não desista do seu lar. Não aceite como definitivo aquilo que Deus pode transformar. Permaneça firme, continue orando, mesmo quando não houver resposta imediata. Confie que o Espírito Santo pode alcançar corações onde suas palavras não chegam. Creia que o Senhor visita casas e muda atmosferas. Talvez hoje você precise apenas dar o primeiro passo interior, liberar perdão, reconhecer falhas, clamar por sabedoria. Deus honra corações quebrantados. Que esta mensagem prepare sua alma para um momento profundo de oração.
Que você se aproxime do Senhor com fé renovada, acreditando que Ele pode restaurar conversas, reconstruir pontes e reacender o amor que parecia apagado. Se esta palavra tocou o seu coração, permaneça conosco até o próximo momento, quando elevaremos juntos um clamor específico pela sua família. Permita que a esperança renasça. O Deus que reconcilia irmãos, que cura pais e filhos, que transforma histórias de dor em testemunhos de graça, continua agindo hoje. E o seu lar não está fora do alcance das mãos dele.